Olá, voltamos depois de um pequeno recesso para o nosso Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre desinformação. Bom, o ano começou com fortes cobranças em relação às plataformas digitais. Na primeira semana de janeiro, o alvo foi o Twitter. Depois de um tweet da organização Sleeping Giants cobrando soluções para o problema da desinformação, a hashtag Twitter apoia fake news começou a crescer. E entre o dia 5 e o dia 10 de janeiro foram mais de 56 mil menções. A Twitter apoia fake news. O argumento principal é que a empresa já oferece uma ferramenta para denunciar a desinformação, principalmente em relação ao Covid-19, em alguns países. E aqui no Brasil, essa ferramenta ainda não está disponível. Ontem, as atenções se voltaram para o YouTube. Mais de 80 organizações de fact-checking do mundo assinaram uma carta aberta direcionada à CEO do YouTube, cobrando medidas mais efetivas de combate às fake news, maior transparência dos algoritmos e também mais parceria com os checadores de fatos. O que pode acontecer nesse mundo das big techs nesse começo de 2022, Nina? Pois é, Ana, o que pode acontecer a gente precisa esperar para ver, né? Mas o fato é que, de fato, as empresas estão sob pressão, né? E não só sob pressão da sociedade civil. No caso do Twitter, o próprio Ministério Público Federal entrou com um pedido de esclarecimento sobre essa tal ferramenta, né? De denúncia de desinformação ligada à Covid, que já está disponível há bastante tempo nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália, mas não está disponível no Brasil. O Twitter alega que são países onde estão sendo feitos testes com essa ferramenta e que o resultado desses testes é o que vai definir a implantação dessa ferramenta em outros países ou não. Mas o fato é que já temos 2 anos de pandemia e a gente tem muita desinformação circulando nas mídias sociais. Então, existe, de fato, uma cobrança para que as ações sejam mais efetivas. E não é só essa questão da ferramenta. A gente também tem episódios em que perfis que são conhecidos por disseminar desinformação estão ganhando o selo de autenticação do Twitter, né, como perfis verificados. Então, isso também acaba ajudando a, digamos assim, dar uma legitimidade para as informações que esses perfis estão circulando. Então, isso cria aí uma sensação de que a gente tem um tratamento desigual entre os diversos mercados onde o Twitter atua, né? Como disse o procurador Yuri Luiz, que é o responsável por essa ação do Ministério Público Federal, o intuito é entender se a gente não está sendo tratado como cidadãos de segunda classe. Afinal de contas, existem lugares onde parece que o combate à desinformação já está mais avançado e tem mais ações em relação a isso, enquanto por aqui a gente ainda vê muito pouca proatividade da empresa. Mas como você falou, não é só o Twitter que está em voga, né? A gente também tem uma grande ação aí de cobrança sobre o YouTube, assinada por agências de fact-checking de mais de 42 países. E aí, assim, o que a gente vê de comum entre essas duas ações, além de cobrarem das plataformas, é a falta de transparência. Então, o tempo todo a gente precisa ficar demandando que as empresas expliquem quais são as regras que estão usando, por que estão punindo determinados perfis e não outros, para que a gente possa entender, porque são regras que afetam diretamente o debate público. E a gente precisa também ver que essa nova realidade tem criado grandes desigualdades entre norte e sul global. Nos dois casos, tanto no Twitter quanto no YouTube, as cartas que se direcionam, né, as cobranças que se direcionam a essas plataformas, alegam que existe um tratamento diferenciado entre o conteúdo em inglês e o conteúdo em outras línguas. Então, a gente vê que, sim, as mídias sociais, em teoria, elas podem ser usadas para diminuir desigualdade, mas a luta ainda é grande para que isso aconteça. No momento, o que a gente está vendo é a criação de novas desigualdades, o reforço de desigualdades já existentes. Então, precisamos estar atentos. Boa, Nina. A gente está acompanhando esses dois assuntos lá no desinformante.com.br. Confiram por lá. Bom, a nossa jornalista em Natal, Alice Nóbrega, ela está trabalhando uma matéria sobre o Zero Rating. Ela vai explicar o que é o Zero Rating. É aquele plano super popular que os operadores de celular oferecem e que garante assim, uma internet gratuita, mas sob determinadas condições. Alguns aplicativos podem ser acessados, outros não. Qual que é, afinal, o problema do Zero Rating, Liz?
Oi, Ana. Então, realmente a gente está preparando esse material para a semana que vem no Desinformante, mas a gente já teve um spoilerzinho do que vai ser no Boas Polêmicas dessa semana, que eu recomendo a leitura para vocês. O Zero Rating é aquele plano super popular das operadoras em que você recebe um número X, né, de internet para utilizar, e caso você termine aquele valor no mês, você continua tendo acesso a alguns aplicativos específicos, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, vai variando realmente de acordo com o plano da operadora. Isso, a primeiro momento, parece super confortável, né? Você pode gastar a internet como quiser e se ela terminar, né, no seu plano mensal, você continua utilizando os aplicativos mais populares. Mas quando a gente olha nisso para uma forma mais crítica, né, a gente percebe o quanto isso limita a informação das pessoas, o quanto elas se limitam, né, para receber notícias, informações realmente verificadas. Ou seja, se eu vou receber no WhatsApp aquela notícia do dia, eu não tenho mais franquia para clicar nela e ler a notícia completa. Então, muitas vezes você fica preso só na manchete ou então só naquelas correntes que vão circulando, muitas vezes com desinformação. Então, esse é um ponto, né, que a gente precisa tratar do acesso à informação que fica limitado pelo Zero Rating. Óbvio que ele não é o ponto central que causa desinformação nesses aplicativos, mas ele ajuda muitas vezes a população a não ter o acesso completo àquela informação. E a gente precisa pensar muitas vezes em algumas medidas, algumas soluções que os próprios jornais podem tomar, que também é um dos pontos que foi trazido no Boas Polêmicas essa semana, como alguns jornais ou veículos de mídia podem se tornar mais acessíveis dentro dessas plataformas e não precisando muitas vezes você clicar, né, para sair do aplicativo do WhatsApp, e às vezes, muitas vezes também, como o professor, como o Marcelo trouxe no Boas Polêmicas, muitas vezes também é barrado por um paywall. Então, isso termina por dificultar o acesso à informação do usuário, e além disso, também a gente precisa trazer um ponto importante, que essa prática é proibida pelo Marco Civil da Internet, né, que garante a neutralidade da rede, que é basicamente você não colocar benefícios em algum site ou algum aplicativo em detrimento de outro. E a gente percebe que nesses perfis, nesses planos que tem zero rate, você consegue acessar alguns aplicativos muito mais facilmente do que a internet no geral. E termina que muitos usuários acreditam que a internet, né, esse mundo que a gente conhece, ela é simplesmente o Facebook, ou o WhatsApp, ou o Instagram, ou aqueles aplicativos que são mais conhecidos por ela. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, que a gente vai ficar de olho, para mostrar um pouco dessa problemática, né, o que pode impactar também no consumo de desinformação, ou então na falta de acesso à informação de qualidade pelos usuários. Legal, Liz. Bom, vocês conferem a matéria da Liz em breve no nosso site desinformante.com.br. Bom, hoje a gente fica por aqui, mas não sem antes dar a dica da semana, que é a nossa série Panorama 2022. A gente fez uma série de entrevistas super bacanas, super inspiradoras, para a gente tentar entender um pouco esse cenário aí que nos espera, principalmente tendo em vista o ano eleitoral. Confiram por lá para começar o ano bem informados. Até o próximo e tchau!